Matéria e sua composição, Prof. Daniele Cardoso. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3, Matéria e sua composição. Então, o que é matéria? Matéria, a maioria, ela não é pura, tá? Ela é constituída por um conjunto de substâncias, tá? Que é chamado de sistema. Por que um conjunto de substâncias? Por exemplo, toda a matéria, ela não é apenas só de uma substância, ela é formada de muito mais. Por exemplo, o ar atmosférico, tá? O ar atmosférico, ele tem várias substâncias, entre elas o quê? O nitrogênio, que constitui a maior parte, né, na atmosfera, o oxigênio, que é utilizado na respiração dos seres vivos e o processo de combustão, e o nosso gás carbônico, que é utilizado pelas plantas e pelas algas no processo de produzir seu próprio alimento e na fotossíntese, né? Então, aqui nós temos 3 gases, tá? Eles se misturam, eles são homogêneos, que eu vou já explicar para vocês o que é. Mas eles são 3 gases, então ele faz um conjunto de sistema de 3 substâncias, tá? Então, a matéria, ela é esse conjunto de sistemas. Aqui nós temos 3 substâncias que formam um sistema, tá? Para vocês entenderem agora o que é homogênea e heterogênea, tá? Vocês tinham que entender o que significa essas substâncias, né? Essa matéria, esse conjunto de substâncias, esse sistema, tá? Então, o nosso ar atmosférico, ele é um exemplo de mistura homogênea, tá? O que seria mistura homogênea, professora? Mistura homogênea, ela é aquela que várias, né, substâncias, elas se diluem, elas se misturam, tá? Elas não se separam, tá? Um outro exemplo, claro, os gases, claro, eles são um exemplo muito bom, porque se tu for sair na rua e sentir o ar, né, tu não vai conseguir ver se tem o nitrogênio, se tá o gás carbônico, se tem o oxigênio, não. É o ar atmosférico, esse conjunto de sistemas de substâncias. Então, quer dizer que eles se misturam, eles são homogêneos. Então, eles têm uma fase só, tá? A mistura homogênea, ela tem uma fase só, porque todos se misturam. Um outro exemplo claro disso, eu posso dar da água e do sal. Se tu pegar um pouquinho de sal e diluir num pouco de água, tu vai ver que o sal, tu não vai conseguir enxergar depois que tu misturar, tá? Ele vai ficar misturado com aquela água, homogêneo naquela água. E ele vai ter uma fase só, tá? Ele vai ter 2 substâncias, porque o que seriam as 2 substâncias? A água e o sal. Mas ele vai ter uma fase só, porque elas vão se misturar e ficar homogênea, tá? Então, isso são as 2 matérias, misturas que nós vamos aprender, tá? Mistura homogênea e heterogênea. A heterogênea, então, vamos ver um exemplo de heterogênea. Um exemplo claro disso, que nós vamos ver daqui um pouco na prática, é a água e o óleo de cozinha, tá? O óleo, aquele azeite. Por que ela é heterogênea, professora? Porque elas não se misturam, tá? Elas ficam separadas. Tudo que fica separado aqui dentro desse nosso conteúdo, ele é heterogêneo, ele se separa, tá? Ele não se mistura igual ao homogêneo, ele se separa. Por exemplo, se tu pegar um pouquinho de água e um pouquinho de óleo, vocês vão ver que vocês vão colocar a água e vão colocar o óleo e vai ficar as partículas de gordura do óleo em cima, tá? E depois de um tempo que tu deixar parado, tu vai ver que o óleo até vai se separar bem da água. Ele não vai se misturar igual o sal. Então, o que quer dizer? É uma mistura heterogênea, tá? Eles são 2 substâncias que elas se separam. Então, aqui nós temos o quê? 2 substâncias, que é a água e o óleo, e 2 fases. Por quê? Porque elas não se misturam. Tudo quando não se mistura, a gente tem que contar as fases. Então, a água, ela conta como uma fase e o óleo, ela conta com outro. Diferente do exemplo anterior, da homogênea, que é uma fase, porque o sal e a água se misturam, então fica homogêneo, fica um só. E aqui não, como eles não se misturam, ficam 2, então 2 fases, tá? Só que ambas, nós temos que ter noção que elas têm 2 substâncias, mas uma forma uma mistura homogênea e a outra heterogênea, tá, pessoal? Vai ficar mais claro agora no próximo vídeo, que eu vou mostrar para vocês cada partezinha, tá? Cada exemplo de heterogênea e de homogênea, tá?
Então, aqui nós temos o exemplo do ar, que eu dei anteriormente para explicar esse conjunto de sistema, que é a matéria, e agora dei esses outros exemplos separadamente, tá? Tem um exemplo importante também, que às vezes confunde. Se vocês for na praia e observar lá a areia, tá? Vocês vão achar assim, não, mas a areia, né, tô olhando, ela assim parece uma só, parece que ela é homogênea. Mas não, a areia, se tu observar com microscópio ou com uma lupa, tá? Tu vai ver que ela tem pequenas partículas. Então, tu vai ver que o quê? Que ela não é feita só da composição de uma só. Ela é de várias. Então, o que quer dizer? Ela tem várias substâncias, tá? Que não se juntam, se separam. Então, o que quer dizer? Essas partículazinhas, essas pedrinhas, tudo, faz com que ela seja heterogênea, tá? E uma outra também, um outro exemplo que nós temos é o leite. O que acontece o leite? O leite, esse que nós tomamos no nosso café, tá? Ele tem gordura. Então, se tu olhar, tu olhando visualmente ele assim, tu vai achar que ele é homogêneo, ele é o branquinho ali, é homogêneo. Mas não, ele é heterogêneo. Porque se tu pegar ele e observar no microscópio, tá? Tu vai ver bem as partículas de gordura. O leite tem gordura. Então, essas partículas de gordura, tá? Faz com que ele seja heterogêneo, tá? Então, ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, tá? Mas ele só é observado no microscópio. Mas nós temos um exemplo também, que se tu pegar o leite, aquele direto lá, bem o natural mesmo, tá? O direto lá que retiram da vaca, lá nas fazendas, aí quem tem vó, tudo, às vezes tira, né, lá o direto leite da fonte, que bota até naquelas garrafas, assim. Esse leite, a gente consegue ver até mais as gorduras dele, tá? A gente consegue observar melhor, tá? Mesmo com o microscópio, a gente observa muito melhor e veja as partículas de gordura. Esse, ele é mais natural, então as partículas de gordura até são mais visíveis, tá? Então, isso nos faz entender que ele é heterogêneo, assim como a areia da praia. Então, cuidem, tá? Para separar uma mistura, tem que prestar bem atenção. Tá? Se perguntarem se leite ele é heterogêneo. Essas são as duas substâncias que mais confundem, tá? A areia, questão das pedrinhas e outras partículas, e o leite, tá? Então, nós vamos entender também a questão de mais de uma fase, tá? Nós vimos aqui só o exemplo dela separada, homogênea e heterogênea. Mas numa matéria, num conjunto de sistema, a gente pode ter mais de uma fase e mais de uma mistura dentro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês antes de mostrar. Digamos que nós vamos pegar água, sal, azeite e terra. A água, ela vai sempre ser nosso solvente universal. Ela vai ser utilizada para misturar todas as substâncias, tá? Então, chamamos aqui de solvente universal. Nós vamos pegar a terra, a água, o azeite, né, o óleo e o sal e vamos ver quais as misturas que vai dar, tá? Então, aqui, ó, água, óleo, terra e sal. Nós já vimos anteriormente que o sal e a água, ela se mistura. Então, ela misturada aqui, nós vamos ver na nossa composição que ela vai ser homogênea. Depois nós vamos ter a terra. A terra, ela vai se misturar? Não. A terra, indo pelas partículas mais pesadas e sólidas, tá? Ela vai se depositar lá no fundo do nosso recipiente, porque ela é mais pesada, tá? Então, ela vai ficar separada. Depois nós vamos ter o nosso óleo, que ele vai ficar separado também acima da água, tá? Então, o que nós virou aqui para nós, tá? Viramos, então, em 3 fases, tá? A fase 1, que seria o quê? A água e o sal misturado homogêneo. A fase 2, a terra depositada lá no fundo do recipiente. E a fase 3, o óleo de cozinha em cima do recipiente. Tá? Então, aqui nós vamos ter o quê? 3 fases. 1, 2, 3. Nós vamos ter 4 substâncias. Por que 4 substâncias? Água e sal. Então, água, sal, terra e óleo. 4 substâncias, tá? Então, 3 fases, 4 substâncias. E quantas mistura? 2. Nós vamos ter homogênea aqui na água e no sal. Heterogênea na terra, que não vai se misturar com o nosso solvente universal água, e o óleo, que vai ficar depositado ali na parte de cima,
que também vai ser uma mistura heterogênea. Então, nós vamos ter 2 heterogêneas, 1 homogênea, 3 fases e 4 substâncias, tá? Parece ser difícil, mas tem que prestar bem atenção que vocês conseguem compreender e conseguem sim separar quantas substâncias, quantas fases, quais as misturas, tá? Agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar visualmente, então prestem bem atenção, tá? Pra gente tirar todas as nossas dúvidas. Então, fiquem atentos ao próximo vídeo. A seguir, vamos mostrar misturas de soluções. Então, fiquem ligados nas soluções de misturas homogêneas e heterogêneas no vídeo a seguir. Agora, eu vou mostrar para vocês a nossa prática, mostrando as misturas homogênea e heterogênea, as nossas substâncias, tá? E nossas fases. Então, aqui, primeiramente, eu vou mostrar o quê? As nossas substâncias, tá? Aqui nós temos a nossa substância 1, que é o óleo, tá? O de cozinha, o azeite mesmo. Depois aqui nós temos a terra, que peguei aqui no jardim de casa. Nós temos aqui o nosso sal, tá? E aqui nosso solvente universal, como eu comentei, tá? A nossa água. Então, a nossa água vai ser o nosso solvente universal, tá? É uma das substâncias que ela universalmente vai diluir as outras que nós temos aqui ou não, tá? Então, aqui nós apresentamos as substâncias. Substância 1, água, sal 2, terra 3 e óleo 4. Então, agora, tá? Nesse outro recipiente aqui, eu vou botar um pouco de água, porque nós vamos diluir nossa primeira substância, que será o sal, tá? Então, vamos diluir o sal nela e vamos ver se dilui ou se separa, né? Dando a nossa característica de mistura homogênea ou heterogênea. Então, vou botar pro lado um pouquinho aqui, para vocês poderem visualizar melhor. Então, nossa primeira substância, né? Nossas primeiras 2 substâncias aqui, água, nosso solvente universal. Vou botar aqui um pouquinho. Então, nosso solvente universal, água. E agora, nós vamos botar o nosso sal, nossa segunda substância, tá? Então, vou botar um pouquinho aqui, deixa eu botar mais pra cá. Uma colherinha, tá, de sal. Que nós vamos ver, observar agora o que vai acontecer. Vamos mexer, tá? Mexe um pouquinho. Então, pessoal, o que aconteceu? O sal, ele dilui na água, tá? Ele fica todo diluído, tá? Mesmo que ele fique umas coisinhas ali no fundo, tá? É porque esse sal, ele tava fechadinho ali, então ele não fica soltinho, então é normal. Mas se tu for ver ou, né, provar essa água, às vezes quando tu faz algum alimento, tu vai ver que ele se dilui, né? Ele dá o gosto naquela água, diluído naquela água. Então, o que acontece? É uma mistura homogênea, assim como o açúcar também, tá? Então, aqui nós temos uma mistura homogênea, 2 substâncias, a água e o sal, tá? E nós temos uma fase apenas, porque quando ela é homogênea, ela tem apenas uma fase, porque os dois se misturam, tá? Então, homogênea, uma fase e 2 substâncias, água e sal, tá? Agora, vamos para o nosso segundo exemplo. O nosso segundo exemplo, nós vamos pegar aqui a nossa terra, tá? Nossa terrinha ali do jardim. Vamos botar água, tá? Vamos sempre botar nosso solvente universal antes. Ou tanto faz, tá? Botar invertido, igual vai se depositar lá no fundo as partículas, tá? Porque nós vamos ver agora. Então, bota um pouquinho de terra, vou pegar aqui. Pegar a colherinha, tá? Depois essa colherinha é para as minhas experiências, tá? Não vou botar depois no café. Deixar separadinho para as minhas experiências. Tudo com cuidado. Ó, eu vou dar uma mexidinha, tá? Pra ver o que vai acontecer. Porque assim não dá pra ver, então tem que ficar um tempinho mexendo, paradinho, pra ver o que vai acontecer. Vamos deixar um tempinho parado, tá? Pra ver o que vai acontecer.
Aqui ela tem um pouquinho de pedra, tá? Então, não tem importância, porque vai tudo se depositar mais pro fundo. Claro, ela vai ficar uma coloração mais escura, porque nós temos aqui, né, terra. Então, automaticamente não vai ficar água transparente como a gente se misturou o sal e a água, né? Então, dependendo da mistura, né, da substância que tu vai fazer essa mistura, ela vai dar uma coloração diferente, normal. Mas o que importa observar é se vai se misturar completamente, como aconteceu anteriormente na homogênea, ou se vai se separar em mais de uma fase, tá? Ó, já tá dando um resultado, tá? Normal ficar algumas sujeirinhas em cima, porque eu peguei do jardim, então tinha um pouquinho de grama, tá? Então, normal, como é leve, né, grama, normal ficar as partículas em cima, tá? Mas as pedras e a terra mesmo sendo sólida, misturada nessa partícula líquida, que é a água, que é nosso solvente universal aqui na nossa mistura, ela vai ficar, então, separadinho, tá? Mas é claro, normal, tem uns matinhos ali que ficou por cima, devido ele ser leve, tá? E a terra, então, ela é nossa substância aqui sólida. E olha o que já tá acontecendo, tá? A gente deixa uns segundos e a gente consegue perceber, ó, vou mostrar pra vocês, tá? Nossa terra aqui embaixo. Ó, normal essas partículas aqui em cima, como eu falei pra vocês, é grama, os matinhos, eles são mais leves, mas isso não influencia, tá? A nossa substância aqui é a terra que nós queremos identificar, tá? Isso faz parte das substâncias da terra, mas como são mais leves, fica em cima. Se nós pegarmos uma areia, tá? E fazer essa diferença, como a areia ela não vai ter nenhuma mistura, nenhum matinho de repente, a gente não vai ficar essas coisinhas aqui em cima, isso aqui é natural. Mas o que nós podemos perceber aqui é que a nossa mistura sólida ali, nossa substância sólida, que é a terra, ela ficou toda localizada aqui na região de baixo. E a nossa água, nosso solvente universal, ficou na parte de cima. Então, a terra, ela é mais pesada, mais sólida, ela foi para região abaixo, tá? Então, essa é uma mistura heterogênea, tá? E vamos ver quantas fases ela tem aqui. Ela tem duas, porque se separou a água da terra. Então, são duas fases diferentes da primeira. São duas fases, duas substâncias heterogêneas, tá? Agora, nós vamos para a próxima. Qual será a nossa próxima? Vamos ver aqui. Então, o que nós vamos ter aqui, tá? Nós vamos ter a nossa água. Tá? Deixa eu pegar mais um pouquinho de água aqui. Essa água aqui mesmo. Um pouquinho de água. Fica mais visualmente para vocês, tá? E vamos botar o que faltou? Nosso óleo, como eu comentei no anterior, tá? O nosso óleo. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Vamos esperar um pouquinho, assim como a terra, até ele entra, né, em contato com outra substância. Então, acontece o quê? Que ele demora uns segundos para estabilizar mais. Isso demorar mais tempo, deixar mais horas, ele vai ficar ainda mais separado. O que tá acontecendo aqui nesse processo, tá? O óleo, ele tem uns processos químicos nele, a gordura, que ele faz com que ele não se misture com a água. Isso nós já ouvimos falar desde sempre, né? Mas aqui, visualmente, vocês vão ver, porque às vezes vocês nunca conseguiram fazer essa experiência, né? Às vezes a gente vê lá na panela, né? Estamos fazendo um arroz, uma massa, que daí bota um fiozinho de óleo, nós vemos que ficam umas bolhas, assim, meio separadas, tá? Aquilo ali é porque o óleo ele tem uma composição química diferente da água, então, ele é diferente, então ele vai ficar separado, ele vai ser heterogêneo, tá? Então, o que nós temos aqui? Vou mostrar pra vocês, tá ficando ali. Nós temos a camada aqui de água, né? Nosso solvente universal e nosso óleo, tá? Que é o azeite de cozinha que eu peguei ali. Olha só, já tá bem separado as duas camadas, tá? Então, mas por que o óleo não ficou lá no fundo que nem a terra? Justamente pelo óleo ele ser uma substância também leve, líquida. Ele é uma substância líquida igual a água, mas ele tem uma composição química diferente. Então, a água, naturalmente, ela vai ficar embaixo e o óleo situado em cima, tá? Então, aqui está a água e o óleo. Aqui nós temos uma mistura também heterogênea, tá? Com duas fases. Duas fases, por quê? A fase da água
e a fase do óleo, tá? E duas substâncias. Então, aqui nós temos duas substâncias, água e óleo, duas fases e uma mistura heterogênea, tá? Então, agora eu vou mostrar as três para vocês aqui, prontinha. Ó. E, ó, nós temos aqui, ó, água e sal homogênea, terra e água, ó, heterogênea, e água e óleo heterogênea. E o que que nós vamos fazer agora, que eu já vou mostrar no próximo vídeo, tá? Nós vamos juntar tudo isso num recipiente só, para ver quantas fases, quantas substâncias e quais misturas nós vamos ter, tá? Lembrando que substância é os materiais, tá? A mistura é homogênea ou heterogênea. E as fases é contando a partir se ela se separa ou não, que nem no homogêneo é uma fase, duas fases e duas fases. Tá bom, pessoal? Então, o próximo vídeo nós vamos juntar todas e contar quantas tem. Tá bom, pessoal? Pronto, pessoal, vamos fazer então a junção de todas essas substâncias, tá? Para nós percebermos quantas fases, quantas substâncias tem, tá? E quantas misturas. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Pegar nosso solvente universal, nossa água, tá? E vamos botar aqui nesse recipiente. Lembrando que nós temos o sal, o óleo e a terra, o mesmo que nós usamos separadamente no vídeo anterior. Então, nós vamos pegar nosso recipiente aqui e colocar primeiro nossa água. Até bastante, para nós percebermos bem, tá? Nossa água purinha. Agora, nós vamos pegar o nosso sal, tá? Lembra que o sal e a água ficou homogêneo no vídeo anterior? Então, estamos misturando aqui. Nossa mistura primeira é homogênea, água e sal. Homogênea porque, lembrando, se misturam os dois por completo. Fica uma fase só. Pronto. Aqui nós temos água e sal homogêneo. Agora, nós vamos pegar a terra. Vamos pegar a terra e depositar ela por cima mesmo. Essa é a nossa substância homogênea. Vamos pegar a terra, tá? Pode ser areia também, se vocês preferirem, depois para fazer. Até melhor, porque daí não fica aquelas sujeirinhas, tá? Da terra. Aí fica bem assim, limpinho e fica mais clarinho, né? Então, vai dando a cor, né? Essa aqui é a terra mais marrom, mais preta, então. Tá? Ó, já vai começar. Até vou botar um pouco mais, pra gente conseguir visualizar bem. Ó. Deu. Vamos conseguir visualizar bem. Vamos dar uma mexidinha, tá? Pra juntar as partículas tudo lá no fundo. Claro, vai ficar dessa cor. Lembrando, se for uma areia, vai ficar mais clarinho. Mas aqui nós estamos com terra. Então, normal a água ter essa coloração. Vamos deixar um pouquinho parado, tá? Até... porque é a mesma coisa, né? Tem um choque de misturas aqui, né? Um choque de substâncias. Então, até a água tem que ficar paradinha para descer, tá? Vamos esperar aqui paradinho. Já tá começando a concentrar. Olha ali no fundo. Ali, fundo. Tá? Claro que não está mais amarronzado devido à coloração. Mas ali a terra toda depositada no fundo, tá? A água ficou dessa cor. Em cima tá líquido, né? Lembrando, tem sal aqui. E abaixo aqui tá a nossa terra, aqui no fundo, tá? Para vocês verem o que acontece aqui. Nós já temos duas fases aqui, tá? A primeira, que é a água e o sal, e a segunda, que é a nossa parte sólida, que é a terra. Tá? Nós temos a líquida e a sólida, duas fases. E três substâncias: água, sal e terra. E agora, então, ó, já parando mais um pouquinho, que já ficou mais diluído no fundo. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o azeite, tá? O nosso óleo. Então, vamos pegar nosso óleo e depositar aqui no nosso recipiente. Ó, puder perceber aqui, tá?
O óleo vai ficando separadinho ali na água, ó. Ele não se junta, não se mistura. Ele vai separando até as graminhas que ficou em cima ali da terra, ele vai separando, tá? Ó, já tá dando o efeito, olha ali. Ó o efeito que já tá dando, pessoal. Bem nítido o efeito, olha. Já está dando efeito, tá? Vou separar aqui para vocês verem bem. E vamos contar, né? Vamos ver o que deu nossa experiência. Olha só, pessoal. Aqui, ó, bem demonstrado para vocês. O que acontece se na atividade estiver perguntando fases, né? O número de fases, substâncias e misturas, tá? Então, lembrando sempre, substâncias são os materiais que nós vamos utilizar. Então, aqui o que nós temos? Nós temos a água, tá? Primeiro depositamos, que é nosso solvente universal. Depois nós temos o sal, né? Que foi depositado na água e misturado, formando homogêneo. Temos a terra, nossa partícula sólida, que foi para o fundo do recipiente. E nós temos o óleo de cozinha, que ficou na parte de cima, porque ele é uma composição química diferente, ele não é sólido, então ele não vai para o fundo. Ele fica depositado em cima, separado da água, tá? Então, o que acontece aqui? Nós temos quantas substâncias? Água, conta como substância, terra, sal e óleo. Nós temos 4 substâncias nesse recipiente, tá? Quantas fases nós temos, tá? Nós temos uma fase, que é a terra, outra fase, que é a água e o sal, o sal, né? Sol é boa. O sal, tá? Então, conta como outra fase. Então, 1, 2 e o óleo sozinho conta como outra fase. Então, nós temos 3 fases aqui. 1, 2, 3. Quais misturas nós temos aqui? Nós temos só homogênea? Não. Só heterogênea? Também não. Nós temos as 2 substâncias num recipiente só. O que antes nós vimos no outro vídeo separadamente, que nós tínhamos uma mistura em cada recipiente, aqui nós temos as 2 misturas num só. Como a gente pode ver isso? Observando assim, nós temos, né, heterogênea, que é a terra e o óleo, que ficou separado do nosso solvente universal água, e nós temos o sal e a água junto, que é homogênea. Então, nós temos mistura homogênea e heterogênea aqui, tá? Sendo que 2 heterogêneas, óleo e terra, e uma homogênea, água e sal. Tá, pessoal? Então, é isso a nossa aula, tá? Finalizando a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? E a seguir no vídeo fica a nossa atividade, tá? Nossa atividade agora é a vez de vocês colocarem na prática, tá? Colocar em prática isso que nós aprendemos. Então, vamos fazer, vamos postar e vamos aprender na prática. Um grande abraço, fica de olho aí na nossa atividade. A nossa atividade, pessoal, é lá do livro, páginas 6 e 7, tá? É o Ciências em Prática. Tem um experimento que vocês vão preparar as misturas e depois vão resolver o que se pede, responder as perguntinhas de acordo com o que vocês fizeram, né, sobre as suas misturas.